A Bíblia. Então a Bíblia, aqui tem uma introdução breve, que está escrito assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita por pessoas inspiradas por Deus. E você vai ver que foi inspirado mesmo. Você vai ver aqui quanto tempo demorou para ser escrita o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? E quantas pessoas foram usadas por Deus para ser escrita. A Bíblia nos ensina sobre Deus e como podemos ter um relacionamento pessoal com Ele através de Jesus. A Bíblia também serve para nos guiar, confortar, corrigir e curar. É um manual, né? O nome Bíblia vem da palavra grega Biblos, que significa livro. Não encontramos na Bíblia a palavra Bíblia, mas há sinônimos, como por exemplo Escrituras, que significa palavras escritas, sagradas letras e palavra de Deus. Não há nenhum livro como a Bíblia que foi escrita por muitas pessoas diferentes ao longo de cerca de 1500 anos. Mesmo assim, ela é coerente. Isto é porque o verdadeiro autor foi Deus. Ele revelou sua palavra para que fosse registrada para nos guiar. A mensagem central da Bíblia é simples. Deus nos ama, mesmo quando fazemos coisas erradas. Por isso, Ele enviou Jesus para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna com Ele. Quando entendemos e aceitamos isso, Deus nos dá seu Espírito para podermos compreender o resto da Bíblia. Você entende? Quando nós falamos de Jesus com alguém, não adianta você contar a história de Davi, de Abraão, né? Tem gente que pega os nomes mais difíceis e pergunta: você sabe quem foi Salatiel? E acha que está, né? E a pessoa fala: não interessa isso. Por quê? Porque o espírito dela não está voltado para buscar Deus. O espírito de alguém que não entregou a vida para Jesus não está voltado. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se vai chover, ele quer saber do preço do dólar, ele quer saber se ele vai se dar bem, ele quer saber isso. Mas quando você prega sobre salvação e a pessoa crê e entrega a vida para Jesus, o Espírito passa a habitar nela. E aí ela vai ter sede de conhecer as Escrituras, porque a Escritura é o que mesmo? Um manual de vida, que cura, que exorta, que corrige, que ensina, tá bom? Então eu peguei algumas coisas assim, ó. A Bíblia é um conjunto de quantos livros? 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1600 anos para ser escrito. Qualquer obra humana que demore mais de 5 anos para ser escrito precisa passar por várias revisões, porque senão começa a ter incoerências. O assunto principal muda, né? Humanamente falando. Mas a Bíblia levou 1600 anos e ela continua coesa, continua com o centro do seu objetivo, né? Que é dizer para a humanidade que Deus é o Criador, que Ele ama quem Ele criou e se enviou, né? No caso, Ele enviou o seu Filho, Ele mesmo veio na face da terra para nos salvar dos nossos pecados. E ensina também como é que o homem adquiriu o pecado. Então, apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigir os textos sagrados. Está lá em 2 Pedro e 2 Timóteo, essa própria informação a respeito da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Você sabia disso? Quando criaram as gráficas, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Então, existem algumas coisas a respeito desse livro que é sobrenatural. Esse é um deles, né? Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro do mundo, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. Qualquer livro que você pegar best-sellers aí, de escritores, ele vai perder para a Bíblia. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 idiomas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, ou seja, ele é um verdadeiro best-seller. Você já viu alguém dizer para você assim, está escrito na Bíblia, não tem mais? Ou seja, não tenha medo? Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia 366 vezes essa palavra, não tem mais. E olha que interessante, né? Para cada dia do ano, Deus fala para você, não tem mais.
E ainda uma sobra para o ano bissexto. Quando tiver um dia mais, que tem o ano bissexto, é 366 dias, né? Aí tem mais um versículo também, não tem mais também. Então, o livro mais traduzido do mundo, a Bíblia completa foi traduzida para 532 idiomas. Ele foi parcialmente traduzido para 2.883 idiomas, como nós já vimos lá atrás, né? O Antigo Testamento demorou mais de 1000 anos para ser escrito. 1000 anos. Não tinha nem máquina de escrever. Era tudo molhado na tinta, escrevia nos papiros, né, nos pergaminhos. Como é que não desistiram em 1000 anos de escrever a Bíblia? A gente fazia um ditado na escola, quer desistir de 10 dias? Você imagina todos os livros da Bíblia. As pessoas não desistiu, por quê? Porque o autor é o próprio Deus. É Ele que animava. E nos anima ainda nele, né? Animou a escrever e nos animou nele. O Novo Testamento foi escrito dentro de um período de 50 a 75 anos, foi mais rápido, muito mais, né? Esse homem, William Tyndale, também foi queimado por traduzir a Bíblia. Porque é outra curiosidade. Esse homem, ele traduziu a Bíblia. Sabe o que ele ganhou? Ele foi queimado. Porque o diabo não queria. Ele já não queria que a Bíblia fosse escrita. Quando a Bíblia começou a ser traduzida, ficou doido da vida. Falou, deixa eu dar um livro para parar esses homens aí. E um deles que conseguiu matar foi esse homem, que traduziu a Bíblia. O William também produziu a primeira edição do empréstimo do Novo Testamento em inglês. Mais tarde ele foi queimado na fogueira por causa dos seus esforços. Esse lance de queimar na fogueira foi um período na história da humanidade, onde muitos escritores, muitas pessoas, muitos poetas, né, que eram contrários às potestades religiosas, então eles falavam, não, isso aí deve ser bruxo, esse aí deve ser contra, subversivo, mata, vamos matar, senão vai, né? Porque a Bíblia, quando ela veio na Idade Média, por exemplo, ela só havia em latim. E latim era uma língua que era só para a alta sociedade. O povo não tinha acesso ao latim, mas ia nos cultos e não entendia nada. Aí Deus, usando esses homens, traduziu a Bíblia para a língua, para o inglês, para as línguas, né? E aí a pessoa começou então o quê? Ler a Bíblia, e quem lê a Bíblia é um manual de vida. Ela começou a libertar do controle do Estado. Peraí, mas a Bíblia não está falando isso aqui. E Deus começou a salvar, o diabo ficou doido e começou a matar quem estava traduzindo a Bíblia. A Bíblia é um livro que é mais roubado no mundo. Sabia disso? Um dos motivos é provavelmente porque está disponível em quartos de hotel, locais de culto. A pessoa está lá no hotel, você pode ver que você vai no hotel, você abre lá, ou está em cima do criado ou na gaveta, tem a Bíblia lá, pelo menos no Novo Testamento. A pessoa, que bom, ou então nos cultos, nas igrejas, está a Bíblia, a pessoa pega, não é por mal, daqui a pouco está lá, né? Esquece de devolver. Uma curiosidade que aqui quem gosta de filme ficção vai gostar. O filme Matrix é baseado também na Bíblia. Quem já assistiu Matrix aqui? Poucos, né? Poucos assistiram. Esse blockbuster é um filme famoso, né? The Matrix baseia-se fortemente na Bíblia. A base rebelde do filme é conhecida como Sião. Quem lembra que assistiu o filme vai saber que chama Sião. O navio principal se chama Nabucodonosor, em homenagem ao rei bíblico. E o personagem de Judas do filme se chama Cífer, em referência ao nome Lúcifer. Então, Deus, Ele não se cansa de dar a oportunidade para toda a humanidade de conhecê-lo, né? Então, Jesus tinha irmãos. Isso é uma curiosidade bíblica, porque muitas pessoas não acreditam que Jesus teve irmãos, mas pelo contrário, Jesus teve irmãos, pelo menos 4 irmãos relacionados na Bíblia, e pelo menos 2 irmãs que falam que tinha irmão, mas não diz o nome, pelo menos, né? Então, filhas de quem? De José e de Maria. Antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 20 a 21. Dizendo, mais ou menos reforçando, que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Na leitura aqui, nós vimos aqui o Senhor falando, né,
sobre para você ser feliz muitas vezes. Aí o Senhor começa, o Senhor é tremendo, irmãos. Como nós já falamos outras vezes aqui, a Bíblia ela é um livro que ajuda as pessoas na parte psicológica também, né? Na parte sociológica também. Então, Jesus começou a dizer, olha, para você ser muito feliz, você precisa fazer isso, 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 isso. Então o Senhor trabalhava no intelecto, porque a pessoa gostava de ouvir isso, porque o Senhor apresentava uma solução para que a pessoa fosse feliz. Então a pessoa ficava contente. Mas quando ela começava, chegava em casa e pensava que ela tinha que fazer aquilo que Jesus falou, ela entrava então em questionamento. E esse questionamento levava ela a Cristo. Por quê? Vou pegar um exemplo só. Os puros de coração verão a Deus. Então a pessoa ali, o judeu que é religioso, o que mais ele queria é ver Deus. Então Jesus dava a solução para ele. Então ele voltava contente, então vou poder ver Deus. O que era mesmo que eu tinha que fazer? Tem que ser puro de coração. E aí ele voltava e pensava, mas puro de coração, o meu coração não é puro, como é que eu vou fazer? Eu nunca vou ter o coração puro, como eu vou fazer? Chegava até Cristo. E já que ele não conseguia a salvação por si próprio, ele tinha que se voltar a Cristo, porque Cristo é a salvação. Então, esses são os ensinos que o Senhor deu na sua palavra. Ele nos leva a entender e a conhecer e entrar na salvação, através dele mesmo. Outro versículo que diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu já disse que está na Escritura, e a maneira de você ser salvo é Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, nós já vimos, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Presta atenção que ele falou que o homem de Deus, aquele que já é salvo, não é que você vai, a boa obra te salva, não. Quem já é salvo, pratica a boa obra, não é? Então, nós vemos ali uma coisa interessante. Aqui, o papel da família. A família tem a obrigação de ensinar a criança enquanto é criança. Essa é a obrigação dos pais. Ensinar o caminho que ela deve andar, porque quando ela for adulta, ela não vai se desviar. É demais, não é? Então, isso está na Bíblia. Que você pode apenas ouvir, assistir e ouvir, ou ler. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, comece a partir de hoje com esse hábito, para que você esteja forte. Esteja forte. A Bíblia fortalece a nós, é bom para nós. Como nós começamos a abertura hoje, ensinando e lembrando alguns um versículo bíblico. Se você vai à guerra e não sabe quantos soldados você tem, quantos soldados você tem? Eu tenho 300.000 homens ao meu lado. Você conhece o soldado, o exército que você vai lutar? Não estou nem aí. Ele tem 1 milhão. Então vai perder. E você vai voltar com vergonha para casa. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então acho que é bom ficar com a palavra. Nunca vai passar, né? Hoje eu falei, nós estávamos vindo para cá, a Márcia falou, não, mas você está falando aqui. Eu falei, não, mas eu já vivo a eternidade. Eu já estou na eternidade. Mas não é verdade isso? Já estou na eternidade. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada para vocês. A Bíblia está aqui. Não menospreze. Os bereanos eram mais nobres do que os tesalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Bereanos eram um povo que eles conferiam se aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Como é que eles conferiam? Eles tinham as Escrituras em casa, iam lá e conferiam. É o único povo que a Bíblia fala assim, esses eram sábios, esses usavam a cuca. Eles não acreditavam em qualquer pregação. Como a irmã pregou aqui no dízimo, que as pessoas não estão indo por causa dos escândalos do dinheiro. Se as pessoas que estão nessas organizações lessem a Bíblia, não estariam tornando esses homens ricos, milionários, à custa do sofrimento do povo. Bastava ler. Bastava ler.
Não lê. Tem acesso à Bíblia? Lógico que tem. Né? E tem organizações religiosas, ia falar criminosas, religiosas, que falam que é para os membros da igreja não ler a Bíblia. Ao cúmulo de uma pessoa me dizer assim, que não lê a Bíblia, porque foi falado quando ela congrega, que deixa a pessoa doida de ler a Bíblia. Eu falei, deixa mesmo. Deixa mesmo. Então você lê ao cúmulo, porque se lê, liberta. Se lê, corrige. Não lê não, senão... Coisa de doido, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Qual foi o texto que foi lido aqui? A Sara leu, que Jesus disse, não pense que eu vim para acabar com a lei e os profetas, mas vim para que fosse cumprido. E por que Jesus disse isso? Porque toda a lei e os profetas falavam do Messias. E ele veio para cumprir. Tem gente que pensa que Jesus veio só para cumprir a lei, né? Não, eu não vou guardar o sábado, não vou nas festas. Não, ele é o cumprimento da lei e dos profetas que profetizavam sobre o Messias. Ele é o cumprimento. Então, eu não vim acabar, não vim falar que a lei está errada. Não, eu sou o cumprimento da lei, eu mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus dizendo que ele era e eles não acreditavam em Jesus. E como vocês custam entender. Imagina o próprio Senhor Jesus, né? Ele não vai descer aqui na terra mais, só na terceira vez que ele vier. Mas digamos que ele apareça em sonho para você e te fala assim, como você custa entender, hein? O que você ia fazer logo no dia seguinte? Caiu minha Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Mas Jesus está falando aqui através da pregação. Como você custa entender, porque você não está lendo a Bíblia. Não devia Cristo sofrer por estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus disse para aquele povo, leiam as Escrituras, você vai ver que elas falam de mim. Então, por isso que o diabo desprende grandes esforços para que as pessoas não leiam a Bíblia. Porque se ler, vão descobrir dentro da Bíblia quem? Jesus. Como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador. E terminando a ministração de hoje, diz assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Por isso que eu falei, vou pegar meu escudo. Né? Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. A gente não pode esconder a palavra, a gente não pode acrescentar, temos que pregar o que está escrito somente. E se nós falarmos somente o que está escrito, a gente nunca vai mentir. E pelo contrário, a gente vai levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Jesus não é religião, você já sabe disso. Jesus não é igreja. Deus é uma pessoa, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, é uma pessoa todo-poderosa. Imagina um rei poderoso, esse é Jesus. Como é que você vai falar com Jesus? Com um rei, por exemplo, um rei poderosíssimo. Como é que você vai falar com ele? Somente se ele quiser, somente se ele te chamar. Senão você não pode falar com ele. O rei, eu digo o rei terreno aqui. A gente não tem ideia de que é rei, porque a gente não conhece o regime de reinado. A gente tem aqui presidencialismo, né? Mas rei a gente não sabe. Mas tem países que tem rei, por exemplo, a Inglaterra tem rei, né? O mundo parece que tem também, não tenho certeza, e outros países. Você não fala. O povo não fala com o rei, só se ele chamar. Imagina o rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador do universo. Como é que você vai poder falar com ele? Só se ele te chamar. Ele já te chamou. Ele chamou toda a humanidade, mas a humanidade não sabe disso. Quem que vai falar com a humanidade que o rei dos reis já chamou? É você e eu. Né? Tá bom? Então, que o Senhor abençoe essa palavra no teu coração e que depois disso venhamos dar mais valor às Escrituras. Seja ela escrita, falada, seja ela agora também em vídeos, né, que tem. E a gente não tem desculpa para não ouvir a palavra. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos proteja.
que possamos andar sempre em espírito, né? Que significa andar na direção do Espírito Santo. O Senhor não nos obriga a nada, Ele nos ama sempre e não vai mudar o seu amor para conosco. Ele mesmo diz que nem altura, nem profundidade, nem o que está presente, nem aquilo que vai acontecer, né, pode nos separar do amor dele. Mas é bom que nós tenhamos nossos planos e atitudes sempre cheios do Espírito.